Então, nessa ação penal 502.21.82.33, continuidade de depoimento do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza, ainda com a palavra a defesa do senhor Delúbio Soares. Obrigado, Silêncio. Senhor Marcos Valério, continuando a pergunta, na ocasião em que o senhor disse que o senhor Paulo Okamoto lhe contou que Bunlai teria sido o tomador do empréstimo junto ao Banco Chain, é isso mesmo que o senhor disse agora há pouco? Sim, senhor. Ok. O senhor Paulo Okamoto, nessa mesma ocasião, teria lhe dito como se deu o pagamento desse empréstimo, se é que ele ocorreu? Foi pago esse empréstimo? Eu vou repetir que já respondi, Sim, mas sim. eu quero deixar claro. Ok. Ok? E eu vou falar uma coisa, que talvez o seu cliente não vai gostar, mas eu vou falar. O PT tem a mania de desmoralizar as pessoas. Tá? Ele planta na rede social e planta na imprensa. Vou repetir, não é todos da imprensa. E planta dentro do Ministério Público. Eu vou repetir e deixo claro. E planta. O senhor também deve ter sido vítima disso. Tá? E então vou repetir o que aconteceu. Tá? O senhor Paulo Okamoto, entre várias conversas e vários problemas e várias brigas que nós tivemos e várias discussões e vários assuntos que eu fiquei sabendo, tá? Me colocou que houve o empréstimo e que o senhor Zé Carlos Bunlai era o tomador. E que esse empréstimo tinha sido pago com a sonda. Ok? Eu não tinha detalhes da data, eu não tinha detalhes, depois o Ministério Público aqui apurou tudo direitinho. Perfeito. O senhor sabe dizer se, nessas conversas com o senhor Paulo Okamoto, ele teria dito ao senhor se por ocasião do empréstimo feito do Banco Chain ao senhor José Carlos Bunlai, teria tido a necessidade de simular o crédito do tomador de empréstimo? E eu justifico a Vossa Excelência o porquê da pergunta, porque a acusação é de gestão temerária, sob análise de crédito de quem tomou o empréstimo. É uma acusação do crime antecedente, que não é versado nessa ação, mas é importante. Gestão fraudulenta, né? Oi? Gestão fraudulenta? Sim. Sim, sim. Mas de qualquer forma tem a ver com a forma como se deu o empréstimo. Se eventualmente o senhor Paulo Okamoto teria dito ao senhor de que... Dito o quê? Se o senhor Paulo Okamoto teria dito ao senhor Marcos Valério de que, por ocasião desse empréstimo concedido ao senhor Bunlai, se houve alguma simulação ou necessidade de alguma fraude na concessão de crédito ao senhor Bunlai. Se foi tocado nesse assunto. Eu vou ser novamente e tentar ser mais explícito ainda para o senhor. A Bônus Bonval era utilizada para entregar dinheiro, como entregou para o PT em algumas ocasiões, como está no processo do mensalão. Ok? A Bônus Bonval tinha que simplesmente entregar o depósito que eu iria fazer para o senhor Ronan Maria Pinto. E era em dinheiro, doutor. Não era depósito em espécie, não. Uhum. Entendeu? E esse contrato era isso. Como sempre foi feito no mensalão. Deixar claro para o senhor. Não estou aqui, eu estou tentando esclarecer para o senhor e deixar claro. E como eu não depositei, deixa eu te falar, eu não sei o que aconteceu. E o senhor Paulo Okamoto foi, e você bastante objetivo com o senhor. Houve um empréstimo para o senhor Zé Carlos Bunlai e foi pago com a sonda. Ponto final. O senhor não sabe para onde foi o dinheiro, qual o valor? O Paulo Okamoto não falou para o senhor? Não sei. Perfeito. E para falar a verdade, nem quero saber. Perfeito. O senhor Paulo Okamoto chegou a mencionar a participação do senhor Delúbio? Deixa eu te contar. Eu soube da participação desse empréstimo, quem foi, como é que foi, tá? A princípio, com o seu Paulo Okamoto. Mas detalhes disso, quem operacionalizou, quem fez, quem não fez, através das investigações do Ministério Público. E eu assisti na televisão. E o cara que era um mentiroso, virou verdadeiro. Tudo. E desculpa, perdão, senhor. E pior ainda,
Depois o senhor Delcídio do Amaral fez uma delação, e o que eu falei lá em 2012, ele falou assim, o que ele falou lá em 2012 é verdade, hein? Marcos falou que o Lula sabia, é verdade. Perfeito. Então, só para chegar a uma resposta objetiva à minha pergunta. Mentiroso, eu passei a ser o quê? Verdadeiro. Perfeito. Então, nessa ocasião, o senhor Paulo Camoto não tocou no nome do senhor Delúbio. Deixa eu te contar. O senhor pode responder objetivamente. Ele não. chegou a mencionar o nome do senhor Delúbio? Não. Pronto. Exatamente. Obrigado, era isso. Na ocasião em que o senhor conheceu o senhor Ronan, onde estavam também Breno e Silvio, segundo o senhor disse agora há pouco, em algum momento foi mencionado o nome do senhor Delúbio? Não. Pera. Deixa eu importar. Desculpa, eu não vou perder a paciência, nada disso. Espero que não, porque eu só estou fazendo uma pergunta muito simples. Não, está certo. Eu sei que é a responsabilidade da vida de uma pessoa. Vida. Deixa eu te contar uma coisa. A reunião no Sofitel Hotel foi uma única vez. Se eu falar que eu vi o senhor Ronan 2 vezes, eu estou mentindo. Única vez. E o homem estava louco no Nextel, falando no radinho com a mulher. Estou chegando, estou isso, estou aquilo. E nós nem tocamos em assunto. Nós falamos, ele estava doido para pegar o dinheiro para comprar o diário. E quem me falou que ia comprar o diário foi ele mesmo. Tá claro? Sim. E a pergunta que lhe fiz. Pode falar. Em algum momento nessa reunião? Não. Pronto. Era só isso. Tá bom. Quando na reunião, na Bônus Banval, em que se sugeriu o nome da Remar, em algum momento você tocou no nome do senhor Delúbio? Não. Nós temos que ser. O senhor pode responder objetivamente. Não é porque o cara está morto que eu vou fazer sacanagem. Isso é um pecado. Deixa eu te falar. O contrato foi me trazido e quando eu cheguei para assinar o contrato, estava lá o nome da Remar. Eu não sei quem é a Remar, nunca vi. Para mim a Remar era deles. Do Janeri, né? Tá? E nós não tocamos mais nada. Eu simplesmente assinei o contrato e fui embora. Perfeito. Então, em algum momento você tocou no nome do Delúbio nessa ocasião? Não. Ok. Em algum momento, em todos esses momentos, em todas as reuniões, se mencionou que deveria haver um escamoteamento, ou seja, esconder a origem do dinheiro ou o destinatário desse recurso? Não. O dinheiro, como foi feito no processo do mensalão, saía sempre da empresa SMPB. E eu ia transferir através da 2S para... Porque como a 2S transferiu, ela tinha caixa, tanto que ela transferiu no processo do mensalão, o senhor sabe disso. Sim. E aí eu ia transferir. Como eu fiquei sabendo a posteriori o que aconteceu, eu falei, não, estou fora. Perfeito. Mas mesmo antes do senhor dizer estou fora, em algum momento disseram para o senhor que deveria haver esconder a origem ou esconder o destinatário? Não. Perfeito. Sem mais perguntas, Silêncio. Certo. A defesa de Sandro Tordim. Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem questões que você quer responder, doutor? Eu peço desculpa de ter sido detalhista. O contrato entre a 2S e a Remar, que ele foi exibido, esse contrato foi executado? Não. Algum dinheiro relativo a essa operação passou por conta da 2S Participações? Não. Quando o senhor se recusou a fazer o contrato, o senhor pediu alguma via do contrato, pediu para rasgar o contrato ou simplesmente ignorou já que o contrato não ia ser executado? Ignorei, porque não ia depositar mesmo. Ok. Estou satisfeito. Não tinha sentido. Alguns esclarecimentos do juiz aqui, algumas perguntas me ocorreram. Até nessa pergunta do seu defensor, o senhor tinha o contrato assinado, o senhor não ficou com receio de que poderia ter algum problema? O senhor não pediu de volta as vias ou não tomou alguma providência? Boa pergunta. O relacionamento com a Bônus Banval era tanto de confiança, né? E como está provado no mensalão, a Bônus transportou milhões. Que como eu não transferi para esse assunto, para mim não fazia diferença nenhuma. E o senhor chegou a entrar em contato com o senhor Jorge Janene ou alguém da Bônus Banval após o senhor decidir não mais fazer a operação para discutir a reestruturação dela ou tomar alguma providência? Não, porque para mim a operação morreu ali.
Para mim, a partir do momento que eu falei que não ia fazer, essa operação para mim não existe. O senhor não participou de nenhuma forma de encontrar um substituto? De jeito nenhum. Eu vou repetir para o senhor e deixar bem. Eu sim, já entendi. nunca conheci o seu Zé Carlos Bulay. Sandro Tordinho, o senhor conheceu? Não, senhor. Nessa ocasião que o senhor disse que estava no banco com o senhor Delube e com o senhor Chaim, tinha mais alguém? Não, senhor. Só estava. Eu vou tentar lembrar. Sai do elevador, porta de vidro. A sala do seu Chaim era logo em frente, assim. Ou era uma sala de reunião. Mais nada. O senhor Enivaldo Quadrado guardou 2 vias desse contrato. O senhor tinha conhecimento que ele havia guardado esses contratos? Eu posso deduzir, mas aí eu estou fazendo um crime. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha, senhor. Ele não lhe informou? O senhor não ficou de sabendo? jeito nenhum. Tá bom. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda? Eu gostaria de me dirigir ao Ministério Público. Tá? Eu estou num processo em Belo Horizonte, onde 3 procuradores estão conversando, nós estamos conversando, e são pessoas sérias, que é o senhor Eduardo Nepomuceno, o senhor Leonardo Barbabella e o senhor João Medeiro. E estamos no processo de delação, excelência. E quero deixar claro para o Ministério Público o que precisar. E se você achar que nós somos úteis, nós estamos dispostos a sentar e conversar. Tá ok?